Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem nada que pedir desculpa. Aliás, a colaboração entre estes grupos parlamentares sempre foi profícua e continuará a ser. Cumprimentar os seus deputados e agradecer ao Dr. Miguel Rebelo de Sousa e ao Dr. Pedro Pereira, julgo que não estou, percebi bem o nome, a presença aqui, as importantes informações e, sobretudo, os contributos para a discussão de um tema que é muito atual. Ainda hoje, nesta mesma comissão, tivemos a apreciação de um relatório relativo a uma diretiva europeia que visa precisamente permitir esta interoperabilidade dos vários, no transporte ferroviário e o aumento da cota modal do transporte ferroviário. Portanto, relativamente à sua intervenção, o Sr. Dr. Miguel Rebelo de Sousa referiu que, digamos, este aumento da cota modal do transporte ferroviário estava alinhado com os objetivos do Governo. Eu diria que até será das poucas coisas em que ainda bem se perdemos alguma capacidade de decisão para a Europa, é nesta vontade europeia, que é uma vontade absolutamente consensual. E dito isto e concordando consigo quanto a esta vontade consensual, eu estava a ouvi-lo e lembrei-me da célebre história da mãe e do filho, que vê o filho a marchar e é o único a marchar correto. E eu devo dizer que o PSD continua muito intrigado com este processo, porque, para todos os efeitos, o Porto de Sines detém exclusivamente capitais públicos. E, portanto, a tutela é o Governo. Há toda uma mensagem política no sentido de valorizar o transporte ferroviário. E eu devo dizer que isto não é sequer do Governo, acho que é uma mensagem absolutamente transversal a todos os partidos. Mas, no entanto, a ação concreta é exatamente em sentido contrário. E, portanto, não percebi ainda como, mas deve ter havido um qualquer sinal, uma qualquer percepção que permitiu que isto fosse feito. E esse sinal, essa tendência, resultará de alguma coisa que não percebo de onde é e pergunto-lhe se o Sr. Doutor terá essa informação. Porque aqui, eu acho que mais importante que este caso concreto que se pode resolver, há um sinal, uma sensação de que isto pode ser feito, que contraria, julgo que a vontade do Governo, mas a vontade unânime de todos estes partidos. E isso é algo muito importante e que é algo que tem que ser discutido genericamente no incentivo ao transporte ferroviário. Porque eu julgo que, no fim, estamos todos de acordo. Nós temos que criar condições para o transporte, para ter mais transporte ferroviário. Mas os meios para lá chegar, eu julgo que não estão ainda suficientemente discutidos, não estão ainda suficientemente pensados e temos que ter essa capacidade. E, portanto, eu julgo também que há uma série de aspectos que o Governo Central não pensou e que tem que pensar. A primeira questão é até que ponto o nosso equilíbrio nos vários meios de transporte, nomeadamente nos apoios ou deixar de ter apoios, e julgo que esta discussão, para ser séria, tem que ser bastante mais abrangente, porque também há outros impostos diferentes, mas hoje em dia, pergunta número 1, o transporte ferroviário é injustamente apoiado ou não? Segunda questão que acho importante relativamente ao transporte ferroviário é a questão da estratégia. Nós sabemos que no transporte ferroviário, no caso das mercadorias, ele está liberalizado, mas toda a infraestrutura é do Estado. E, portanto, há aqui um aspecto que deve ser pensado. Como é que nós vamos ter esta relação e a maneira como se calculam estas taxas, e eu aqui, no caso concreto, falamos de uma taxa no Porto de Sines, e que o Sr. Doutor aqui, pela primeira vez, nos falou, e muito bem, de que lhe parece injusta a taxa. Ou seja, a taxa é calculada com o pressuposto de que, para pagar os custos, que seria, digamos, um limite superior do cálculo admissível até para a Comunidade Europeia, eles vão ter uma perda de 40% no transporte. E isto, diga-se em abono da verdade, que parece um contrassenso. Ou seja, com a informação que tem hoje, como é que um porto calcula uma taxa partindo deste princípio? Não sei se nos pode dizer alguma coisa, mas atendendo também a facilidade de termos aqui a Associação do Transporte Ferroviário,
isto de alguma forma se pode aplicar às taxas de utilização e ao panorama ferroviário português. Não era, obviamente, o objeto do requerimento, mas julgo que é um aspecto aqui importante. Se no caso concreto as taxas aparentemente não eram bem calculadas, já não falo da capacidade da verificação e da justificação dada para os valores concretos dos custos do Porto, que acho que também aí tem que ser auditada e verificada por uma entidade externa, e, portanto, faço-lhe esta pergunta. Essa auditoria e essa verificação é fiel ou não? E, no restante transporte ferroviário, como é que funciona essa auditoria e verificação e é fiel ou não? E, já agora, digamos, sendo a Autoridade de Mobilidade e Transportes aparentemente a entidade que tem competência para fazer isso, pergunto-lhe qual é a vossa percepção. Já fizemos esta pergunta a 2 operadores, mas como representam o setor globalmente, julgo que tem mais essa capacidade. Essa agência tem capacidade, o trabalho está aquém, não está, tem meios, não tem. Qual seria a vossa opinião? Sr. Deputado, e para terminar, não lhe quero agora tirar a palavra. Há bocado dei inadvertidamente e não lhe dou alguma tolerância para terminar. Faz favor. Eu começo a achar que hoje temos problemas, porque julgo que temos 7 minutos. Não. Peço-lhe desculpa, então. Estava a preparar a minha intervenção para 7 minutos. E, portanto, posso então terminar e deixo para uma segunda ronda. Estas são as minhas perguntas.